me marcou muito, muito mesmo. Nós tínhamos círculo de oração infantil, nós tínhamos evangelismo, nós fazíamos culto relâmpago nas esquinas com as crianças, bem branquinho, parecia um alemão. E ele recebeu o batismo com o Espírito Santo em um círculo de oração um sábado à tarde. E ele chorava e ele ficou tão vermelhinho e aquilo me marcou. Me marcou muito. E eu olhava para ele e eu dizia, eu quero sentir isso. Oi, eu me chamo Luciana, mais conhecida como Lu, né? Todo mundo conhece. E eu conheci Jesus, meus pais, na verdade, né? Me levaram para a igreja muito cedo, aos 2 anos. Meus pais se converteram ao evangelho, numa cidadezinha lá do Piauí, em Guadalupe. E ali eu fiquei até os 10 anos. A minha infância na igreja me marcou muito, muito mesmo. Nós tínhamos círculo de oração infantil, nós tínhamos evangelismo, nós fazíamos culto relâmpago nas esquinas com as crianças. E isso eu sempre comento muito com a minha família e para os meus filhos, que foi algo que me marcou muito. Há um certo tempo atrás eu ainda falava que o que me sustentava na igreja era as experiências que eu tive na minha infância, porque é realmente o nosso alicerce para nós começarmos a caminhar com Jesus, né? Eu digo que eu fui uma felizarda, né, de ter sido criada dentro da casa do Senhor e nunca me afastei da casa do Senhor, para a glória de Jesus, né? A gente tem aquela curiosidade quando chega na adolescência, né? O mundo está aí sempre oferecendo muita coisa, mas nunca me afastei da casa do Senhor. E como eu estava falando, a minha infância me marcou muito. Eu vi criança sendo batizada com o Espírito Santo, 7 anos, 8 anos. Nunca me esqueci do filho de uma cantora, Isa Branco, se eu não estiver enganada, o nome dela. Ele era bem branquinho, parecia um alemão. E ele recebeu o batismo com o Espírito Santo em um círculo de oração um sábado à tarde. E ele chorava e ele ficou tão vermelhinho e aquilo me marcou. Me marcou muito. E eu olhava para ele e eu dizia, eu quero sentir isso, eu quero ter isso. Eu não me lembro muito bem a minha idade, mas eu acredito que eu devia ter de 7 para 8 anos de idade. E nessa cidade eu fiquei lá até uns 10 anos, né? E de lá fui para outras cidades, morei em outros lugares, Nazaré, Itaueiras. E em todos esses lugares que eu passei, meu pai viajava muito, eu tive algumas experiências com Jesus. Conheci várias igrejas, muitos crentes, e em todas elas eu tive algo. Até que eu fui morar em Floriano. Voltamos para nossa terra, né, onde os meus pais, aliás, minha mãe nasceu, né, e voltamos para lá. E lá foi onde eu comecei realmente a conhecer mais de pertinho Jesus. Foi aonde também algumas vezes cocheei, né, em pensar em sair da casa do Senhor. Mas foi onde Jesus me achou mesmo, de verdade. E aos meus 14 anos, eu recebi o meu batismo com o Espírito Santo. Foi algo que marcou muito. E desde aquela época que eu vi aquele meninozinho sendo batizado com o Espírito Santo, tão vermelhinho, falando em línguas, dando aquele glória, aquela vozinha fina, falando em línguas estranhas, que eu nunca esqueci. Aquilo me marcou tanto e eu sempre lembrava, Jesus me batiza com o Espírito Santo. Eu quero falar igual aquele menino, que eu nem lembro o nome dele. Então, em um congresso de jovens, num domingo pela manhã, eu senti aquela brisa suave chegando perto de mim. Aquela glória, aquele poder que estava na igreja. E o pastor Silvestre. Pastor Silvestre, eu não sei nem se ele ainda é vivo, mas é um pastor do Maranhão, do Ministério da Assembleia de Deus Missão. Ele estava pregando no nosso congresso de jovens em Floriano. E
ele convidou quem queria receber o batismo com o Espírito Santo, né, para ir à frente. E aí ele começou a louvar o hino. No dia de Pentecoste, de Matos Nascimento. Começou a louvar esse hino e foi aquele monte de jovem lá para frente. E eu fui uma das que fui lá para frente, porque eu queria receber o batismo com o Espírito Santo. Era o meu desejo, eu sonhava. Você estava fazendo algum propósito? Não. Só sentia o desejo? Só sentia o desejo, e todas as vezes quando eu orava, eu pedia para Jesus. Eu sempre lembrava, eu queria ser batizado com o Espírito Santo. Eu queria falar em novas línguas. Eu queria falar essa língua que o povo fala, que eu via as irmãs falando na igreja. Eu tinha desejo. E aí fui para frente, me ajoelhei lá na frente do altar. Eu e mais outros jovens. E a minha mãe viu, quando eu recebi o batismo com o Espírito Santo. Ela me falou que viu como uma bola de fogo desceu do céu e caiu sobre a minha cabeça. E naquele momento eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a falar em novas línguas. E foi algo extraordinário. Foi algo, para mim foi assim, eu tô falando igual ele falava. Naquele dia que eu senti tanto desejo, naquele dia eu não recebi. Mas naquele dia eu recebi. E eu me senti encorajada. Me senti assim, mais, como que eu vou dizer, mais parte do céu? Fazer mais, como que eu quero falar? Me senti mais parte do corpo de Cristo. Entrou um pouco mais. Acho que é isso. Mais um pouquinho para o céu. Eu acho que é isso. E foi algo extraordinário. E naquele mesmo congresso à noite, um dos nossos líderes de jovem, que era um jovem, o Marcos Martins, que era nosso amigo lá da igreja, ele chegou para mim e falou assim, né, você conseguiu, você recebeu o que você tanto desejava. Agora, não deixa, não perde, procura sempre falar, não deixa esse fogo apagar. E eu também nunca esqueci disso, sempre levo isso comigo. Talvez ele nem lembre, mas que ele me falou isso. Mas eu trago comigo sempre e procuro sempre não perder essa chama. Porque quando eu vejo que eu tô ficando assim um pouquinho distante, que eu passo o dia sem falar em línguas, eu já começo a me preocupar. Eu digo, Jesus, o que está acontecendo? Espírito Santo, vem cá. Porque eu não sei viver sem ti. Eu preciso te sentir. E é isso. Lu, o que mudou na sua vida depois que você recebeu o batismo no Espírito Santo, espiritualmente falando? Como você se sentiu depois que você recebeu o batismo? Depois que nos dias que se seguem. Os dias. Naquela época, eu acho assim, a gente via a igreja era algo diferente como é hoje. Mas, como que eu vou explicar? Eu sou bem difícil para explicar as minhas emoções, o que eu sinto. À vontade. No falar, para mim falar o que eu sinto. Mas eu me sentia diferente. Eu me sentia mais forte para caminhar. Eu me sentia que eu tinha mais força para falar. Quando Satanás ele se aparece de várias formas para nós, né? Ele nos apresenta muitas coisas. Então eu me sentia como se eu tinha uma blindagem. Acho que é essa a palavra. Um fortalecimento contra as astutas ciladas do inimigo. Eu me sentia mais alegre, mais feliz, porque a idade que eu estava é uma idade, quando eu recebi o batismo do Espírito Santo, de 14 anos, a gente está na adolescência. É uma idade que a gente tem muita coisa, a gente passa por muitos desafios da vida, muitas dúvidas. E eu me lembro também de um dia que eu falei para uma irmã, que eu não me recordo o nome,
Eu só lembro que ela era de uma cidadezinha pequena, que a cidade que eu morava era uma cidade mais envolvida, de Floriano, e as pessoas que moravam nas cidades circunvizinhas vinham para fazer exames, né? E ela era uma conhecida nossa, e ela estava grávida, ela veio fazer uma ultrassom, e eu fui acompanhar ela. E eu falei para ela que naqueles dias eu tinha descoberto que ser crente não era fácil, que ser crente era muito difícil, mas por conta de eu ter um revestimento de poder, eu sabia que eu conseguiria vencer os desafios que estavam à minha frente. Aqueles desafios, aquelas lutas que eu estava passando, que às vezes a gente pensa que é algo tão grande e não é nada. Mas eu sabia que eu tinha ali alguém do meu lado. Tinha a confiança do que havia recebido. Isso. Lu, deixa um conselho aos irmãos, às irmãs que ainda não receberam o batismo com o Espírito Santo. Alguns estão buscando por isso, alguns já desistiram de buscar e alguns nem foram despertados ainda. Deixa o seu conselho para esses irmãos. Aqueles que têm o desejo, continua. Faz propósito, né? Faz jejum. Busca, porque quando a gente busca, a gente recebe, né? Busca. E aqueles que às vezes ainda nem pensou, não procura pensar sobre isso. Procura buscar, porque a gente sentir essa presença do Espírito Santo na nossa vida é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo sobrenatural, é algo que as palavras, eu não tenho nem palavras para explicar. São simples as palavras para a gente descrever, né? Eu só sei que ele é maravilhoso.